Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Começando mais uma vez, né, a nossa live de quarta-feira. Hoje aqui com transmissão pelo Facebook. A gente teve um probleminha técnico, não conseguiu transmitir pelo YouTube. Então, a gente vai dar início à nossa conversa. A companheira Ivonilde, ela está com probleminhas técnicos, né, de internet, não está conseguindo entrar. Então, assim, a gente vai dar início à nossa conversa, né, e assim que ela conseguir se conectar, a gente inclui ela na nossa conversa, no nosso bate-papo. Eu gostaria de que desligassem os microfones, né, enquanto não estiver falando. E vamos lá. O nosso tema de hoje é a emancipação feminina no campo, né, e a pandemia, né, e as ameaças dos direitos conquistados. Então, um tema bastante atual, né, que a gente tem. E a gente está aqui com duas companheiras, né, a companheira do Movimento de Mulheres Camponesas, minha companheira também de turma, né, na turma de Direito aqui da Universidade Federal de Goiás, Rosângela Piovisani, e também a companheira, né, que é agricultora e assentada lá no assentamento Padre Filipe Leté, companheira de longa data, de longa caminhada, de muita luta, Renata Pinheiro. Assim, eu gostaria de dar boa noite a todos e já passo a palavra para Rosângela se apresentar, logo depois a Renata. Está com a palavra, Rosângela. Boa noite a todos que estão assistindo e que têm acompanhado essa proposta importante da Letícia de fazer esse bate-papo toda quarta-feira. E isso é muito importante para dar visibilidade ao trabalho e à proposta que as mulheres da classe trabalhadora vêm colocando na pauta do dia, que não é nova, mas é sempre a gente precisa estar reforçando e rearticulando essa pauta cotidianamente. Então, é com muito prazer que estou aqui nesse debate com as companheiras e, enfim, e dar minha contribuição e espero também que consigo contribuir, de fato, com essa proposta da companheira Letícia, de uma grande batalha aí que temos pela frente. Bom, boa noite a todos também. Boa noite a todos também. É difícil, mas apresentar assim é a primeira vez. Mas é muito bom ver a luta de todos nós aqui, das mulheres, do acampamento, do assentamento também. E o que eu puder compartilhar, agradeço a todos. Com certeza, Renata, vai poder contribuir muito. Então, manas, a gente sabe que a agricultura familiar, que alimenta o nosso Brasil, né? A agricultura familiar ela é responsável por 70% do alimento que chega à mesa do brasileiro. E tem muitas pesquisas que revelam que 45% dessa produção da agricultura familiar é por mulheres, né? A pesquisa feita na América Latina, né, e no Caribe, revelou que 45% dos alimentos que nós consumimos são produzidos por mulheres camponesas, por mulheres agricultoras. Nós sabemos que são recentes as nossas conquistas, né, as nossas conquistas de emancipação, as conquistas relacionadas ao campo, que a gente tem, assim como a gente pode ressaltar
a questão da titulação, né, no nome da mulher, né, a titulação da terra do INCRA, foi um grande avanço, né, e toda essa questão da diferenciação do incentivo à produção, né, os créditos diferenciados específicos para mulheres, né, e toda a gama de instrumentos judiciais e legais que a gente tem de proteção das mulheres, que também acabam abarcando as mulheres do campo. Então, são várias as conquistas, né. A gente sabe que com a pandemia, muita coisa mudou. As desigualdades foram ressaltadas, né, a gente pôde ver essa questão da violência, principalmente contra a mulher. A gente sabe que a violência contra a mulher no campo é bem mais complicado de se denunciar, de se ver, né. Então, assim, tem muitas especificidades a questão das mulheres camponesas. E acho que a companheira Rosângela pode contribuir um pouco a gente falar sobre esses avanços, né. A gente teve agora a aprovação na Câmara lá do PL da Agricultura Familiar. A gente sabe que tem várias partes do projeto que atende principalmente mulheres agricultoras. Então, assim, Rosângela, se você pudesse falar um pouco, né, desses avanços que nós tivemos, como esses avanços emancipatórios, né, para as mulheres do campo, se você puder contribuir um pouco. Para mim, a sua voz está bem cortando. A minha está bem? Então, é a sua, Letícia, que tem algum ruído, de repente. Mas vamos lá. Sim. Eu tenho aqui uns 10 minutos? Ok. Então, como eu havia dito, né, que é importante a gente estar fazendo esse debate, né? Um ano de eleições, porém atípico também por conta da pandemia, e que isso altera toda a forma de se dar um processo eleitoral e também de como é que a gente vai se movimentar em tempos de pandemia, né? Momento de eleições e tudo mais. A emancipação das mulheres, a gente coloca que isso é obra da própria mulher, né? E aí é muito importante a gente lembrar que muitas mulheres vieram muito antes da gente, né? Rosa de Luxemburgo, Clarice Lispector, né? A Roseli Nunes, Margarida Maria Alves, né? Tantas outras, Loiva Rubenick, enfim, uma imensidade de mulheres que por vários séculos já vinham nessa luta, né, para dar visibilidade, dignidade às mulheres. É muito importante a gente avaliar que na história do mundo, a mulher, tanto o Estado como a Igreja, sempre usou a mulher como disputa, né? Então, assim, para neutralizar situações de conflito, se jogava muitas vezes até em abrir prostíbulo, o próprio Estado, né? O livro da Silvia Federici, ela coloca muito bem isso, né? Assim, momentos que era preciso dizer que a mulher era santa e que não sei o quê, então, assim, a mulher era sagrada, mas era uma forma de dominação das mulheres. E se a gente vê no Brasil, nós temos a primeira mulher eleita deputada estadual em 1930, né? Ainda num processo que as mulheres não tinham direito a, né? Eu imagino quanto que não passou de sofrimento e de debate para poder conseguir se eleger como deputado estadual. Aí a gente vê no longo da história grandes lutas que a gente tem pela emancipação das mulheres, mas lutas também por dignidade e por direitos para si, para os seus filhos, né? Então, assim, foram as mulheres que alavancaram no Brasil o primeiro movimento contra a caristia na ditadura militar. Foi uma organização de mulheres que lutou muito para descobrir onde é que estavam seus filhos mortos e desaparecidos pela ditadura militar. Foram as mulheres que fizeram uma luta muito grande
para a valorização do trabalho na roça, na casa, né? E ainda é pauta muito recorrente, inclusive, essa coisa da divisão sexual do trabalho, né? Que ainda é muito caro. Em tempos de pandemia, a gente tem visto o aumento das violências, né, contra as mulheres, né? O feminicídio tem aumentado muito e tem acarretado bastante a questão dos trabalhos de cuidado dentro de casa, né? Então, a gente tem feito uma pesquisa sobre isso e é impressionante. E o que a gente vê, inclusive, Letícia e companheira, né, e quem nos está assistindo, né, que a maioria das lives que se tem como debate hoje são a maioria homens e brancos. Né? Então, assim, em termos de isso na esquerda brasileira, né? Nos movimentos também não é diferente. Né? Então, assim, a gente tem muito o que lutar. E foi muito árdua a nossa luta ali pelo período da Constituinte, né, da gente fazer garantir na Constituição que a mulher ela não era uma pessoa que ajudava, ela era uma pessoa que trabalhava, era uma cidadã com direito e tinha que ser respeitada. Né? Então, foi aí que a gente começa todo um debate, né, de articulação de mulheres do campo, das florestas e das águas em busca desses direitos. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que foi com essas lutas, milhares de abaixo-assinado, muitos seminários, debates nas igrejas, nos sindicatos, nas associações e acampamentos. Né? Por exemplo, para regulamentar o direito previdenciário, nós ficamos no ano 2000, que não é muito longe, né, daqui, né, faz 20 anos isso, nós ficamos 15 dias no acampamento de 3 mil mulheres para regulamentar os direitos da Previdência. Então, assim, não foi nada de graça, foi muita luta das mulheres. E quando vinha, trazia os filhos, era muito sofrimento, muito desgaste, muito... Mas a gente tinha um sonho de construir um país mais honesto, mais livre e mais respeitoso com as classes menos favorecidas, com os índios, com os negros, com as mulheres. Para as nossas filhas, para nossas futuras gerações. Né? Então, assim, esse resgate é importante para dar visibilidade quem veio antes de nós. Já está resolvido tudo? Não, não está resolvido tudo. Né? A gente ainda vê muitas disputas, como eu falei, inclusive nas lives, a gente tem feito uma pesquisa, né, e de como é que tem se dado muito mais homens nas lives, e homens brancos, inclusive, né, mas que hoje tem muita coisa que nos impede de exercer o nosso papel de cidadã brasileira, né? Então, a gente vê, por exemplo, assim, políticas públicas que no governo popular do Lula e da Dilma, que a gente conseguiu avançar na documentação das mulheres, inserir as mulheres nos documentos de terra, né, do INCRA e tudo mais, o acesso a crédito, assistência técnica, né, isso foi tudo no chão, né, foi derrubado com o golpe de 2016, mas a gente não está parada, a gente não está calada. E o último agora, né, foi esse PL 735, que é muito importante a gente colocar aqui para vocês e para quem está nos vendo, e que fique aqui registrado e também ajude a gente nessa campanha. Né? O projeto de lei 735, ele trata de um crédito emergencial para os camponeses e camponesas desse país, para a produção de comida, especialmente nesse período de pandemia. Por isso é emergencial. E aí é muito interessante, porque foi muito rápido, uns 3 partidos protocolaram, no mínimo, 23 projetos. E quando nós, as mulheres dos movimentos, a gente foi olhar esses projetos, que a questão da produção e de água é muito sério, é uma relação muito forte com nós, as mulheres, né? E aí a gente foi para cima, se articulamos, tivemos muitas discussões com os nossos próprios companheiros, com os deputados da minoria, né? E a gente conseguiu, então, aprovar esse projeto de lei que tem diferencial, tanto para crédito custeio, quanto para venda do PA, né? Que é um valor a mais, que o rebate é a mais, que o juro
é menor também, né? Isso é importante, isso é conquista, mas vocês não têm ideia do quanto foi dolorido para nós, dos movimentos populares, de ter que enfrentar, inclusive dentro das nossas organizações, de que era preciso tratar diferente as mulheres, porque as condições também eram diferentes, né? Então, companheiras, nada é de graça, como eu disse, né? E a gente foi moldada na luta, na resistência, e vai ser assim, é assim, até que todas sejamos livres, né? Letícia, eu não marquei meu tempo, eu não sei como é que está agora. Então, Rosângela, você tem 2 minutos ainda. Então, beleza. Eu acho que é muito importante dizer que eu sou de um movimento, eu sou da direção de um movimento nacional de mulheres do campo, né? E ele está presente hoje em 21 estados. As nossas principais uma das mulheres, né? A principal bandeira de luta é pela soberania alimentar, é pela campanha das sementes crioulas, o cuidado com os bens da natureza, né? E também o enfrentamento com o agronegócio, né? A gente tem isso muito forte como missão no movimento, né? Assim, contra os monocultivos, contra os venenos, né? E a gente defende a agroecologia, a gente defende a alimentação saudável, porque o veneno, ele destrói, ele mata. Os monocultivos também acabam com a nossa grande diversidade. E que esse vírus, inclusive, ele vem de um desequilíbrio em grandes partes do mundo se cria porcos, por exemplo, aves, em condomínios de prédios, por exemplo, né? E há uma denúncia muito séria que a gente faz, baseado nos dados da Organização Mundial da Saúde, que 80% dos antibióticos aplicados hoje no mundo, usado no mundo, é em animais que que estão no processo de engorda, porque eles estão em confinamento, eles precisam de altas doses de antibióticos para não adoecer. Porém, a imunidade desses animais, ela se desfaz completamente. Então, qualquer coisa que se aconteça, atinge seriamente. Por isso, há um desequilíbrio nos ecossistemas, porque vírus, bactérias, faz parte da natureza. Todo mundo tem uma gripe, todo mundo tem um vírus, porém, cada vez mais ele está resistente. Por quê? Ele também vai se modificando para ser mais resistentes aos venenos, aos remédios, aos antibióticos, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia que foi provocada pelo sistema capitalista e o modelo de desenvolvimento rural. Isso a gente, enquanto movimento, a gente denuncia, né? E dizer que, para nós, fazer luta é defender, de fato, a classe trabalhadora, a participação das mulheres na política, no sindicato, na associação, ter seus próprios documentos, né? Se inserir o nome, inclusive na documentos da terra, né? E eu quero lembrar que se existe hoje o nome das mulheres nos documentos de terra da reforma agrária, pelo INCRA, pela luta pela terra, foi uma luta que a gente fez, enquanto movimentos de mulheres e movimento desse país, né, que a gente conseguiu inserir, e que do campesinato como um todo, somente 13% das terras estão em nome das mulheres. Esse é um dilema muito grande, porque quando você vai no banco fazer um financiamento, o banco ele quer saber qual é o valor de pagamento, qual é a condição de pagamento que você tem. Quando você diz, não, eu sou casada, tá, mas a terra está no nome de quem? Então já fica fora de um crédito. Então a luta nossa é para dar visibilidade ao trabalho, à renda e à cidadania das nossas mulheres do campo, das florestas, das águas e do meio urbano, né, das mulheres da classe trabalhadora como um todo. Muito bom, Rosângela. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, sim. está conseguindo me ouvir? Sim?
Então, a Ivonilde, infelizmente, ela não conseguiu entrar, né? Ela tá aqui, mas ela não consegue conectar o vídeo dela, ela tá nos ouvindo, né? Então, assim, só registrar que ela tá participando aqui, né? A Ivonilde, que é secretária no Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais aqui de Goiás e Faina, né? E a Rosângela falou muito bem sobre os avanços, né? E a Renata também, acho que ela vai poder contribuir um pouco no assentamento Padre Felipe Ledê. Acho que as mulheres tiveram um papel muito importante, né? Acho que essa cooperação, né, entre nós, mulheres, fez com que a gente conseguisse superar todos os obstáculos durante o acampamento, que é uma fase tão complicada, né? E poder usufruir, né, já na fase de assentamento, né? Como é bom a gente poder trabalhar na nossa terra, construir a nossa casa, ter a nossa criação. Então, assim, eu vejo isso, né, que as mulheres tiveram um papel muito importante, especialmente nessa conquista lá no PA Padre Felipe Ledê, mas eu gostaria que a Renata pudesse falar um pouco mais, né? Eu sou suspeita para falar, então se eu for falar aqui, né? Mas eu gostaria de ouvir a Renata, se ela pudesse falar para a gente um pouco como que foi, né, esse trabalho das mulheres no acampamento, no assentamento, né? E você está com a palavra, Renata. Boa noite a todos que estão ouvindo. Foi uma luta bastante difícil. E primeiramente, quando eu fui para o acampamento, eu estava gestante de 3 meses, então foi uma fase bem difícil, não foi uma fase fácil, não. Que foi uma luta grande, onde que a maioria que ficava no acampamento eram as mulheres. Então, ali tinha uma que ia apoiar a outra ali dentro. Porque os postinhos saíram, nós tínhamos que ficar lá. Já teve até acontecimentos de vir outros de fora, querer invadir o acampamento, que não foi fácil, não, para todos. Teve até no acampamento um incêndio, muitos teve suas perdas, e não foi fácil. Aí, na maioria, foi as mulheres que estavam lá, as mulheres que tinham que correr, que ajudar todo mundo que estava naquela situação. E na luta, na frente lá, na maioria do que estava na presidência, ou era presidente, ou era secretária, eram mulheres, que sempre vinham lutando, ajudando para que acontecesse rápido essa luta. E para chegar hoje, assim, no assentamento, onde nós estamos, que hoje quase a maioria de todos tem a sua casa, não foi fácil, não foi uma luta bem difícil, as mulheres lá, fui a secretária muito tempo ali ajudando, participando junto com a Letícia, correndo atrás do INCRA, não era fácil, não, chegar lá no INCRA, ter que marcar uma hora ainda, depois chegar lá não podia atender, tinha que voltar para trás. Foi difícil a luta. Hoje, aqui eles trabalham juntos numa feira, tem a feira ali em São João, que a maioria que está ali mulheres, que saem daqui, produzem seu próprio alimento e vendem lá. Tem uma produção de mulheres que hoje as mulheres trabalham com apicultura também, que é uma coisa assim que você vê assim, a mulher trabalhando com abelha, né? Fácil não, muita pessoa vai mexer com abelha é difícil. Mas aqui quem trabalha são as mulheres com apicultura, que é muito bom, um trabalho bastante gratificante. Junta um dia da semana, vai todas lá trabalhar. É essa luta que nós vem passando, conquistando a casa, igual nós conquistou, todos nós aqui, de poder hoje entrar no banco lá e nós que assinamos muitas coisas, depende do esposo também, mas a mulher, muitas coisas, hoje é a mulher que tem que assinar, depende, ela vai lá. Vem lutando dessa forma aí. Se foi. É difícil. Eu agradeço a todos que estão aqui, as mulheres que estão aqui hoje, também na
presidência do assentamento, as mulheres também entram junto, tem a secretária, tem a tesoureira, tem sempre uma participação das mulheres aqui no assentamento. Sobre essa parte que eu tenho que passar, se deu para esclarecer alguma coisa com vocês aí, mas é muito bom ver a luta que foi grande aqui, o movimento das mulheres dentro do assentamento, que sempre que tem alguma coisa, as mulheres estão juntas. Que bom, Renata. Você vai falando aí, eu fui relembrando os vários momentos, assim. Teve um momento muito marcante que eu guardo assim na minha memória, nessa questão de participação feminina, quando a gente ainda estava acampados, todos juntos, lá no acampamento, e a gente foi fazer aquela lavoura comunitária, aquela lavoura coletiva nossa. E eu lembro que estava uma discussão, né, e uma companheira falou assim, eu acho que mulher não tem que entrar no meio disso não, tem que deixar os homens resolver. Aí naquele momento eu acendi, assim, mas como assim? Não é só os homens que tem que resolver, tem que ser todos nós, e juntos, né? Então, assim, aquela lavoura lá foi o ponto inicial, assim, na questão de participação efetiva mesmo das mulheres. No assentamento Padre Filipe Ledê, a gente teve uma diretoria praticamente feminina, né? Presidente, secretária e tesoureira eram todas mulheres, né? Foi muito bom. E, assim, as mulheres tiveram mesmo uma grande participação, né? E uma participação bem, bem especial e estratégica. A gente sabe que nada foi fácil, né? A conquista da terra, a gente demorou muitos anos, né? Ficamos muitos anos acampados, 8 anos acampados. Então, assim, a conquista da terra foi muito, muito gratificante. E depois as nossas conquistas, né? A moradia, com grande ajuda lá do sindicato, né? Parceria com o sindicato, FETAEG e a Caixa Econômica. Então, assim, o nosso projeto de casas aí foi bastante elogiado, né? A gente fez um acompanhamento real com a transparência dos recursos que vieram. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse coletivo, dessa comunidade, né? E de ter conhecido tantas mulheres fortes. A Renata está aqui falando com a gente, mas tem muitas mulheres fortes lá no assentamento, né? A dona Diva, né? A Lucélia, a dona Marieta, a Maria, né? Então, assim, são muitas mulheres. Eu não posso ficar nomeando assim, não, porque eu corro o risco de deixar alguma para trás e não é muito bom. Mas, assim, todas essas conquistas, né? A gente vê que com a pandemia essas desigualdades ficaram escancaradas, né? Vocês, por exemplo, não puderam ir para a feira, né? Por conta da pandemia. Então, não puderam vender a sua produção e muitas outras agricultoras que forneciam para o Programa Nacional de Alimentação Escolar ou para o PAA também, né? Em que pese a ministra da Agricultura falou que ia continuar, a gente sabe que as compras foram, de certa forma, paralisadas em vários lugares, então muitos agricultores não estão conseguindo vender a sua produção. Eu acredito que um dos maiores problemas nessa pandemia, principalmente para as mulheres agricultoras, nessa questão da nossa emancipação financeira, né? A pandemia, ela veio, de uma certa forma, dar uma parada, né? Porque, querendo ou não, com a venda dos produtos, né, que essas mulheres agricultoras se remuneram, né? Com a venda da produção que elas vivem, né? E contribuem com o consumo da casa. Companheira Rosângela, se quiser contribuir mais um pouco. Eu não sei, tá bem ruim o áudio para mim da sua voz. Eu não sei se para Renata e quem não está ouvindo, se é meu computador de repente que está com um problema. Eu entendi que você queria que eu explorasse mais a questão
da participação das mulheres, eu não consegui ouvir direito, desculpa. Sim, a gente estava falando da participação das mulheres, especificamente lá no assentamento, né? E que você pudesse ressaltar essa questão assim mais no âmbito federal, no âmbito mais amplo, né? Conseguiu ouvir? Então, é importante, né, a gente lembrar, eu gosto sempre de colocar, por exemplo, como é que foi um pouco a minha inserção nesse mundo de luta e de organização, né? Eu também fui assentada pelo INCRA, na verdade, né, no estado de Roraima, na Amazônia, e aí, enfim, tanto o sindicato, a associação, né, eram homens, quase todos, que eram da direção, inclusive o Partido dos Trabalhadores, a gente ajudou a criar na época, e eu nunca me esqueço que em 88, a primeira eleição para prefeito, por exemplo, tinha candidato a prefeito e vice, mais 10 candidatos a vereadores, não tinha nenhuma mulher, né? Assim, porque na época não tinha essa coisa das cotas e nem nada, né? Então a gente ficava indignado com aquilo, mas de alguma forma parecia que isso estava normal, né? Porque também a gente não tinha ciência, né? Não tinha clareza do papel da mulher nesse meio, né? Então a gente começa a fazer uma discussão, né, da participação das mulheres, inclusive foi muito através das pastorais sociais, né, especialmente a pastoral da terra, e a gente começa a ver o papel central das mulheres na organização produtiva, né? E aí, quando a gente vai para os assentamentos, os acampamentos, para as comunidades tradicionais, né, camponesas, então a gente nítido isso, né? Assim, o que tem em volta do quintal. Então, o que é mais preocupante isso as mulheres quem faz, né? Planta chá, planta verdura, tem um pé de goiaba, faz um doce, tem galinha, tem ovos, não sei o que quer dizer. Então, a primeira coisa que as mulheres fazem é plantar a dita produção das miudezas. Mas essas miudezas é quem, de fato, alimenta a família. Num debate, uma vez, sobre produção e crédito e tudo mais, né? Aí muitos homens, inclusive, questionavam, né? Mas vocês não fazem nada, vocês não têm produção, porque para o sistema capitalista, a produção que é vista é aquela que vai para o mercado. Então, assim, se é um lugar que produz arroz, então tá, é uns 100 sacos de arroz. O nosso caso da banana, não, é tirar 300 cachos de banana. Então, essa era a produção. E aí a gente começou a fazer um debate para as mulheres, para poder começar a colocar. Nós construímos tipo uma tabela do que a família consumia no dia. E aí fazer isso por semana. Então a gente colocou lá dúzia de ovo, 1 quilo de queijo, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. No final da semana que você somava isso, se fosse comprar, inclusive chás e tudo, se você fosse comprar, ultrapassava muito, inclusive, a dita produção da unidade que eles moravam, né? Então a gente falou assim, olha, isso é um trabalho invisível que a gente precisa valorizar, porque ele tem um papel central, inclusive não só para a alimentação da família, mas que especialmente para as feiras locais, é sempre essa produção que vai, né? E também mantém a diversidade dessa produção, né? Então, a gente, baseado nessas pesquisas e nessa observância que a gente tinha das nossas camponesas, que se começa a traçar toda uma luta, né? Por documentação das mulheres, né? E aí é um outro debate que eu gosto de colocar, né? Eu tenho 40 anos de casada, casei muito nova também, mas não sou tão nova assim, já sou vivida há alguns anos. Então, assim, era comum para a gente usar o CPF do marido. Aí depois eu fui ficando mais esperta, né? Estudando mais, e depois, por que eu tenho que ter o CPF do marido? Naquela época, a gente pagava para renovar o CPF R$ 5.
que para nós era muito dinheiro na época, né? E significava que podia comprar 3, 4 quilos de sal, sei lá, né? Aí a gente começou a entender, não importa, se tem dinheiro para fazer o CPF dele, vai ter que fazer o meu também. E aí eu comecei a exigir que eu queria o meu CPF, né? Então a gente começa a se ver como cidadã de direito. A gente começa a exigir, inclusive, que a gente tem que ter voz nas decisões, inclusive, que a unidade de produção vai fazer, o que vai plantar, onde vai plantar, como é que vai ser esse processo de produção, se vai ser com veneno, se vai ser sem veneno, se vai ser para feira ou se vai ser com uma escala maior. Então, assim, começa essas discussões. Isso começou ali nos anos meados de 80 até 90, né? Que a gente começa a fazer esse debate do papel central na soberania alimentar das unidades de produção que as mulheres tinham, né? E é também a questão do papel da juventude e das crianças, que no campesinato isso é muito forte, né? E aí é muito engraçado que a gente estudando uma vez, nunca eu esqueci isso, tem um texto que é de alguém do Nordeste, chamado O Roçado e o Roçadinho. Porque no Nordeste, devido à questão das secas, né? Então tinha a roça da família, mas daí tinha o roçadinho das mulheres, que era a horta, o plantio do girimum e tudo mais, a criação de cabras, e também do filho. Assim, quando acontecia uma seca, o que o marido fazia? Passava a mão nessa produção aí do roçadinho, que era das mulheres e dos filhos, e vendia como se fosse assim, não tenho que falar com ninguém, porque eu sou o chefe. Né? Então, assim, isso a gente foi aprendendo e quebrando isso, né? Não é fácil, não é tão simples assim, porque a gente vem de um sistema que foi meio que determinado os papéis dos homens e das mulheres, né? Então, assim, dos homens é sempre o público, né? Nas negociações, na comercialização, e fazer busca de financiamento. A mulher é aquela coisa mais dentro de casa, na unidade de produção, né? E assim também, se a gente perceber, por exemplo, lá com nossos pais, nossos avós, as mulheres nunca iam para a sala. Chegava uma visita, quem recebia era o homem. O máximo que a gente fazia era levar uma xícara de café lá, né? E olha lá com muito cuidado, porque se o cara olhasse de mau jeito na gente, a gente podia se preparar que ia ter briga depois, que alguma coisa eu não fiz certo, né? O que é isso, gente? Isso é um patriarcado que trata a mulher como a trabalhadora não remunerada para todo sempre daquela família, né? E a gente foi quebrando isso, né? E a gente vê, por exemplo, muitas mulheres que dão depoimento ainda hoje, né, de que não sabia que podia ser diferente. Eu nunca me esqueço a gente fazendo um debate sobre a questão da violência doméstica, falando dos tipos de violência, e uma mulher de 55 anos disse: nossa, eu não sabia que isso que acontecia comigo era violência, porque o marido exigia toda noite ter relação sexual com ela, porque era obrigação dela. E ela dizia, às vezes eu estava muito cansada, eu não queria, mas ele dizia, mas esse é o papel, servir, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu tenho que ter um momento de prazer. Olha só a situação, uma mulher com 50 e poucos anos dizer isso. E a gente ainda vê muito isso ainda. Nos fundões desse país, a gente sabe que isso acontece. Então, é preciso a gente enfrentar esse debate, né? Porque também tem a força do próprio Estado hoje, que reforça bastante isso, né? Porque quem está hoje no comando desse país é gente que é preconceituosa, que é machista, né? E que acha que a mulher tem que ser essa pessoa de servir, né? A cama, a mesa e tudo mais, né? Então, e o papel também que as igrejas tiveram muito forte, né? Da obediência, né? Assim, a mulher apaziguadora, a cuidadora, né? É aquela mulher que era sensível. Eu não quero saber disso, não estou bem, eu vou dar meu grito, eu vou dar meu pulo, vou dizer, ó, chega, basta, porque essa relação não serve, né? Então, assim, mas não é fácil. Esses elos amarrados. Isso está alicerçado também no meu íntimo, né? Do que eu tenho
sou apaziguadora, cuidadora. Não, eu tenho direito de voz, de vez. Eu sou cidadã, é respeitada como tal. Isso não é fácil. E eu imagino, por exemplo, porque, Letícia, eu também fui candidata a vereadora, fui candidata a deputada federal, inclusive para lançar o PT no estado de Roraima, e foi muito difícil, né? Muitos homens, né? Campesinato muito forte, e aí a gente sofreu pra caramba, né? E eu lembro, inclusive, que em 92 eu fiz um ato assim de rebeldia dentro do partido, que a maioria das mulheres saíram do partido, depois tiveram que representar e enfrentar de fato que eles estavam errados, né? E respeitar mais as nossas posições, né? Mas não foi fácil, foi muito dolorido ter que fazer isso, e algumas relações de amizade, de companheirismo, se quebrou para sempre. Mas foi necessário, né, a gente ter feito esse ato em 92, as mulheres daquele grupo, para dizer basta, e a gente quer ser respeitado também igual aos outros que está nessa relação de campanha política naquele momento. Bom, Rosângela, muito boa, sabe as palavras. Vocês estão me ouvindo agora, melhor? Muito melhor. Sim? Ah, que bom. Eu troquei aqui o negócio aqui. Então, Rosângela, voltando lá na questão da nossa produção, da questão da economia, né? A gente sabe que essa economia clássica, né, o capitalismo, não reconhece essa produção das mulheres agricultoras, das mulheres camponesas, essa produção de alimentos, né? Essa produção de alimentos que é para casa, para o consumo da família, essa produção menor, né, em menor escala. A gente sabe que o capitalismo não reconhece, né? E essa pesquisa da qual eu falei, depois eu vou compartilhar, ela revela que 45% dos alimentos são produzidos por essas mulheres, né? Por essas mulheres agricultoras e camponesas. E você também ressaltou essa questão da violência, né? A gente viu aquele projeto que foi aprovado, né, para intensificar o combate à violência contra a mulher, né? E tornou essenciais os serviços de apoio e combate à violência contra a mulher. Então, assim, é muito importante, principalmente para nós mulheres camponesas, nós mulheres do campo, a questão da violência ainda é um tabu, né? Nós temos que muito falar sobre isso. Acho que é até tema de uma live específica, né? A violência contra a mulher no campo, porque nós mesmos temos muito, muito preconceito, muito tabu mesmo, né? Em falar sobre a violência contra a mulher nessa questão no âmbito do campo, né? A questão do corpo. Então, assim, eu mesma, quando passei por toda aquela situação, eu fiquei meia perdida, vamos dizer assim, né? Meia indecisa, porque uma parte dizia, não, você tem que tolerar, você tem que aceitar, né? Eu ouvi muito isso, e a gente sabe que não é bem assim, né? Que nenhuma de nós temos que tolerar nenhum tipo de violência, né? E, e que todas nós somos capazes, sim, de sobreviver, de viver, né? Então é muito importante ter essa consciência e apoiar, né, todas essas políticas públicas de combate à violência. E acho que é muito bom essa questão da representatividade. Eu acho que principalmente aqui no município de Goiás, que a gente tem 24 assentamentos, fora as propriedades tradicionais, as agrovilas. Então, assim, é muito importante que as mulheres do campo estejam representadas, que a população do campo esteja representada de forma efetiva aqui no nosso legislativo municipal. A gente sabe que os assentamentos dependem muito do trabalho da prefeitura, né? E a gente sabe que a prefeitura não dá conta de atender todos esses assentamentos. Então, assim, é muito importante essa representatividade no legislativo para a mulher camponesa, né? E eu acho que no mar, né?
a gente vai dar a palavra para a Renata, falar um pouquinho. Mas no mais, se alguém tiver alguma pergunta, quem estiver acompanhando o nosso bate-papo, tiver alguma pergunta, tá no tempo de fazê-la. E Renata, tá com a palavra. Se quiser falar mais alguma coisa. Eu falo sobre a questão das mulheres no assentamento ou no acampamento. Nós temos toda a participação de tudo, porque tudo que vai fazer depende, não é só o homem que participa das coisas, mas as mulheres também. Por isso que tem que ter a voz ativa, tem que falar de tudo, que tem que participar de tudo que acontece no meio das coisas. Não é simplesmente só dentro de uma casa, não. É participar do que está acontecendo no assentamento, que vai beneficiar a todos, porque beneficia as mulheres também, os jovens também, para a gente poder incentivar, isso é as mães, incentivar os jovens hoje a crescerem dentro do assentamento, a ajudar os pais mais para frente. Por isso que a mulher sempre tem que estar ativa, vendo o que está acontecendo, tudo dentro do assentamento. Não é fácil, não. A luta é difícil. A gente acha que vai ser fácil, mas não é. Parece que aí fica mais difícil, mas fica mais preocupante também, porque não é fácil você chegar lá, você pode receber ou não, só porque você é mulher, dependendo das coisas, sim. Por isso que nós devemos mesmo ser bem representar as mulheres aqui dentro, não, porque lá fora também, as mulheres lá urbanas que trabalham, as coisas, vê que a mulher também no campo consegue trabalhar, consegue chegar, falar assim, você que fez isso, como foi aquilo, porque pode ter situações onde a mulher mora sozinha no assentamento, dentro de um lote para trabalhar, porque talvez o esposo não pode, ou aconteceu um incidente, ela que tem que tomar conta de tudo. Tá, aí, se aconteceu alguma coisa com o esposo lá, ela tem que levantar cedo, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que mexer com o outro. Só que veio de tarde já cansada, mas porque ela participou daquilo que tem que participar. Por isso tem que ser a voz ativa mesmo, trabalhar junto com todos. Que bom, Renata. Muito bom. Boa contribuição. A gente tem uma pergunta aqui, né? Tá perguntando como acontece os momentos de formação lá no assentamento, né, Renata? A gente sabe que nós tivemos ainda tem, né, um grande apoio da Pastoral da Terra, da CPT, né? O sindicato também é bastante atuante nessa questão da formação. E são esses os parceiros que a gente tem, né? A CPT e o sindicato e o Senar também, né? Com os cursos. Mas, assim, os momentos de formação no assentamento aconteciam quando a gente se reunia, né, Renata? E, assim, foram vários momentos. E é muito importante essa união, né? Essa coletividade, esse trabalho coletivo, ele foi muito importante para as conquistas, né? E acho que daí a gente pode pegar um exemplo, né, que coletivamente a gente consegue alcançar. Então, assim, a economia coletiva, a economia solidária, né? Então, assim, são várias formas de poder se empoderar, né, se emancipar e chegar lá, né, como a companheira Renata falou. Mais alguém? Se tem mais alguma pergunta? Lembrando que a companheira Ivonilde participou aqui, tá aqui, mas infelizmente ela não conseguiu conectar, mas ela participou aqui da nossa live. Quero registrar aqui a presença dela e agradecer, e que a gente possa ter outros momentos, né, para poder discutir mais sobre mulheres camponesas. No mais, mulheres, eu gostaria muito de agradecer, né, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Eu passo a palavra para Renata e logo depois para a Rosângela, para vocês se despedirem e fazerem as suas falas finais. É com você, Renata. Eu agradeço pela essa participação, que foi muito bom de ver como a mulher representa e faz o seu papel na sociedade.
Eu agradeço a todos que ouviram, e foi muito bom, e que quando tiver outra oportunidade, boa noite a todos. Rosângela, companheira Então, Rosângela. agradecer aqui pelo espaço, e eu quero me colocar à disposição para essa batalha que Letícia vai começar a enfrentar, já está enfrentando, né, da pré-candidatura, que seja bem exitosa. E aí, companheira Renata, esse é o nosso papel, especialmente as mulheres dos assentamentos, dos acampamentos, da cidade de Goiás, né, em fortalecer essa candidatura, que nos representa, né, que já mostrou pela sua luta grande aí, desde o assentamento, do acampamento, até chegar hoje, está terminando o curso de Direito, né? Então, assim, é uma mulher guerreira que sempre lutou pela coletividade. Então, assim, é pedir também que a gente pense nisso, né? Que a participação política das mulheres faz diferença, né? E aí eu acho que o nome colocado da Letícia é central para isso, né? E dizer para quem nos está também assistindo que fique em casa, se tiver que sair, saia de máscara. O meu respeito muito grande e minha solidariedade, especialmente às famílias que foram acometidas pelo Covid, né? Isso é muito doído, mais de 80 mil pessoas mortas nesse país, né? E a gente vai seguir numa luta grande pelo SUS, pela dignidade, e pedir especialmente, né? Fazer força agora, né, frente aos senadores dos estados, né, os 3 de Goiás, para que vote o PL 735 urgente, para que, de fato, nós, o campesinato brasileiro, tenhamos mais condições de produzir alimentos nesse país. Né? Então, é isso, deixar meu recado final, né, e dizer que só a união e a força das mulheres e da classe trabalhadora que a gente vai construir um Brasil-nação. Grande abraço, Renata, a Letícia, a todos que estão nos ouvindo. Seguimos firme. Gratidão, companheira Rosângela. Então, assim, mais uma vez agradecer, né, a participação de todas vocês. Renata, minha companheira, né, companheira de muito tempo, né, desde do acampamento. Aliás, a Renata, ela tem me acompanhado, acho que desde quando eu entrei na luta pelo movimento, né, desde quando a gente entrou na luta pela terra lá em 2006. Então, assim, Renata, companheira de verdade, Rosângela, muito obrigada. E a Ivanilde, que, né, participou aqui com a gente. Agradecer também, né? E no mais, boa noite a todos. Na próxima quarta, um novo tema, com uma nova participação. E conto com o apoio de vocês, mulheres guerreiras, mulheres camponesas, mulheres poderosas e maravilhosas. Boa noite, obrigada. Grande abraço.